Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Então, meus queridos irmãos, depois dessa bela música, né, eu confesso para vocês que eu fico bastante emocionada. Creio que não é só eu, né, não sou só eu. Mas então, hoje nós vamos tratar do tema A Vida Futura, que está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante que nós conheçamos Jesus. Jesus faz esse convite a todos nós, a todo o minuto. E conhecer Jesus é conhecer os seus exemplos, é conhecer o seu ensinamento. Porque Jesus diz o quê? Aquele que me conhece, conhece a Deus. Então, mais do que na hora
de conhecermos também o nosso Criador, né? De conhecermos a Deus. Então vamos lá. A pergunta é: o que buscais? O que cada um de vocês, o que cada um de nós busca? Isso está claro para vocês? Está claro? O que eu quero? Qual é o caminho que eu quero seguir? Qual é o meu objetivo na vida? E essas, com certeza, são alguns questionamentos que cada um de nós faz, né? Existe vida após a morte? Para onde vou depois que morrer? Qual o objetivo da minha vida? De onde eu vim? Eu tenho uma missão? E certamente vocês, assim como eu, se fazem outras perguntas. Porque é natural no nosso processo evolutivo nós nos questionarmos. Não é só natural, como positivo. Porque quando nós não temos certeza, nós estamos no caminho certo. Incrível. Porque quando a gente tem certeza absoluta de uma coisa, aquilo já está pronto, né? Tenho certeza que todos vocês acreditam em Deus, acreditam em Jesus. Então isso está consolidado em nós. Mas essas perguntas vão sendo respondidas durante a nossa jornada evolutiva. Então, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 1, está escrito o seguinte: Pilatos, todos vocês conhecem Pilatos, já ouviram falar, né? Então, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Jesus, tu é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combinado para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Insiste Pilatos, né? Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E aí nós vamos pegar essas frases que estão em vermelho, para entendermos, pelo menos um pouquinho, do que Jesus está falando. Né? Meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer com essa frase? Lembrando que Jesus, na época dele, vivia num povo, né, no meio de um povo, com menos evolução, digamos assim, espiritual, menos conhecimento do que hoje. 2000 anos se passaram. Nós estamos há 2000 anos reencarnando e adquirindo conhecimentos, né? Então, o que Jesus quis dizer com essa frase? Meu reino não é deste mundo. Lá em João 14, item 1 e 2, diz assim: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então vejam, ele dá uma informação que existem muitas moradas na casa do meu Pai, que é Deus. E o que Jesus disse? Que ele não veio a este mundo, né,
Que mundo que ele está falando? Ó, meu reino não é deste mundo. Depois ele diz lá, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. O mundo que ele está falando é o planeta Terra. Porque Jesus veio no nosso planeta, planeta Terra. Não é isso? Então, quando ele diz que não veio a este mundo, ele está falando do mundo, planeta Terra. Da onde Jesus veio? Eu adoro essa figura, porque como ela esclarece, né? Jesus é o quê? É um espírito puro. Então, Jesus veio de lá, ó. De um planeta de espíritos puros. Ele teve que transformar-se, né, no seu corpo, no seu perispírito, para encarnar aqui, ó. Então vejam, nós estamos caminhando para lá, para um planeta de espíritos puros. Então, temos que passar por um planeta de regeneração, que estamos na transição, para um planeta feliz e para um planeta de espírito puro. Jesus fez o sacrifício. E eu não sei se a palavra sacrifício é capaz de descrever tamanha abnegação, tamanho amor de ele reencarnar ou vir para o planeta em missão. Então imaginem, acho que a palavra sacrifício não expressa realmente, é só por um grande, infinito e poderoso amor para fazer essa... vamos usar o sacrifício, que é o que a gente conhece na nossa língua, né? Mas é realmente por um grande amor. Então Jesus veio de um outro planeta, muito melhor que o planeta Terra, né? E o que ele veio nos dizer? Que nós podemos chegar lá. E ele veio nos ensinar como chegar lá. Então, a primeira coisa, né? Meu reino não é deste mundo. Ou seja, na figura anterior nós vimos. Jesus veio de um outro planeta, de um outro local, fazendo, né? Cumprindo a sua missão, que é auxiliar a todos nós. Aí continua na outra frase, né? Tu dizes, sou rei. Quando Pilatos pergunta para ele, és rei? E Pilatos diz, tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, que seria o planeta Terra, senão para dar testemunho da verdade. Que verdade? Qual verdade que ele fala? Qual verdade? E ele continua, né? Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. O que é pertencer à verdade? O que é esse verbo? O que ele quer dizer, né? A palavra pertencer. O que quer dizer essa palavra? Eu trouxe 2 exemplos aqui. O que significa pertencer? Para nós entendermos o que Jesus quis dizer com a palavra pertencer. Tá, mas o que a Eliane está botando um polvo ali? Né? Isso que vocês estão olhando e pensando, oi? Para que o polvo ali, né? Vamos pegar o exemplo ali do carro, né? A moça trabalhou, conseguiu juntar o dinheiro e comprou o seu automóvel. O automóvel pertence a ela? Sim ou não? Sim. Beleza. O polvo é um animal, ok? E ele tem 7 tentáculos. Esses tentáculos pertencem ao polvo? Vamos dar o exemplo que aqui é Jesus. E todos nós somos os tentáculos do polvo. Todos nós pertencemos a Jesus. Entendem a diferença?
Nós fazemos parte de Jesus. Assim como os tentáculos fazem parte do povo. Nós não somos um objeto que nós temos e depois descartamos. Não. Nós pertencemos a Jesus assim como os nossos braços, os nossos olhos, as nossas pernas pertencem ao nosso corpo. E nós temos que ter essa plena certeza para não duvidarmos do amor de Jesus por nós. Ficou claro? Pertencemos, não como algo descartável, mas sim fazendo parte de Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? Entenderam? Quem é a verdade? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Está lá no Evangelho de João, itens 6 e 7. Então a verdade que Jesus está dando o testemunho é Ele próprio. Ele próprio é a verdade. E Ele diz que Ele e o Pai são um só. E diz aqui: aquele que me conhece, conhece o meu Pai, a Deus. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos que vamos começar a colocar em prática os ensinamentos dele. Mas, o que é conhecer? Vocês conhecem muitas pessoas? Conhecem mesmo? Nós, às vezes, empregamos a palavra, né? Na nossa linguagem do cotidiano, empregamos e usamos a palavra não muito adequadamente. Mas faz parte do nosso cotidiano, da nossa língua portuguesa, sem problemas. Mas quando se trata de estudar as Escrituras, nós temos que ir a fundo e conhecer o significado das palavras. O que é conhecer? Olhem só. É um verbo, beleza, regra da língua portuguesa. Transitivo direto, também não nos interessa, só um detalhe, né? Mas que significa perceber e incorporar à memória algo. Tomar ou ter consciência de. Nós temos consciência de Jesus? Plenamente? Nós percebemos e incorporamos, colocamos no nosso interior, na nossa memória, Jesus? Porque se nós não seguirmos os seus passos, não colocarmos em prática as suas lições, pelo menos tentar, né, meus irmãos? Porque não é fácil. E ninguém disse que seria fácil. Mas se nós não colocarmos em prática o que Jesus nos ensina, nós não conhecemos Jesus. Nós ouvimos falar, né? Sabemos a respeito, mas realmente conhecer, como diz aqui, não conhecemos. Porque é muito complexo. Mas já falei anteriormente que é leve, né? É leve conhecer e colocar em prática os ensinamentos de Jesus.
E o que Jesus disse? Conhecer Jesus é conhecer Deus. Ele disse há pouco tempo, né? Ó, vamos voltar lá. Só para vocês verem. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Não, foi depois. Ó, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. É Ele que está falando, não sou eu, né? Então conhecer Jesus é conhecer Deus. Mas, né? Jesus, quando esteve no seu tempo, ele não falou tudo, gente. Por quê? Porque naquela época o povo não tinha maturidade espiritual para compreender 100% da mensagem que ele nos trouxe, né? E aí ele diz lá em João 14,16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse Consolador é a doutrina espírita. Porque ela vem simplificar, vem esclarecer e realmente cumprir com o que Jesus ensina. Infelizmente, durante a história do povo, os ensinamentos do Antigo Testamento foram deturpados, né? Nós já ouvimos falar das cruzadas e tantas outras coisas que aconteceram. Então o ensinamento de Deus ele foi se transformando ao sabor de quem estava no poder. Será que hoje nós observamos e vemos ainda os ensinamentos de Deus serem deturpados, ensinados equivocadamente? O que vocês acham? Sem julgar nenhuma religião, porque não nos cabe. Mas passaram-se 2000 anos, Jesus trouxe os ensinamentos, a boa nova, né? E ainda hoje vemos os ensinamentos de Deus e de Jesus serem ensinados conforme os interesses pessoais de cada um. Mas cada um no seu momento evolutivo. Mas para nós que somos espíritas e que fazemos parte desse exército que Jesus escolheu, porque Jesus escolheu a cada um de vocês, a cada um de nós. Tenham plena certeza disso. Porque quando eu venho na casa espírita e eu leio um livro e eu comento com o meu vizinho, eu estou no ônibus, eu não conheço a pessoa que está ao meu lado, mas começo a conversar, a pessoa abre o coração, fala dos seus problemas e nós falamos da doutrina espírita. O que nós estamos fazendo? Não estamos divulgando os ensinamentos de Jesus? Então, meus irmãos, nós fomos os escolhidos. E cabe a nós divulgar, sempre que possível, os ensinamentos de Jesus. Nós somos o exército de apóstolos de Cristo. É o nosso dever, é a nossa missão. Com qualquer pessoa que esteja pronta, que esteja sofrendo, porque Jesus sempre esteve ao lado de quem? Dos sofredores. E cabe a nós cumprirmos também com essa missão que Jesus nos deu, né? Cada um de nós, cada um de vocês. Enfim, chegamos ao final, estamos nos encaminhando para o final, né? Resumindo, Jesus então diz que seu reino não é deste mundo. Já compreendemos da onde Jesus veio e da onde, né,
para onde iremos. Jesus diz que existem outros mundos. A casa de meu pai, na casa de meu pai existem várias moradas. Ele promete o reino de Deus a todos. E eu coloquei em grande a todos, meus irmãos. Cada um no seu momento, cada um no seu momento evolutivo. Se eu olho para um irmão e vejo que ele faz barbaridades, mata, rouba, enfim, descumpre as leis divinas, esse irmão também vai conquistar o reino de Deus. Incrível esse amor, né? Ele aponta o caminho que devemos seguir para conquistarmos esse reino de paz e alegria. Ele não diz assim, olha, é o seguinte, vocês todos vão conquistar o reino de Deus, virem-se. Ele faz isso? Não, meus irmãos. Ele diz, o caminho é esse. O Novo Testamento está cheio de ensinamentos do Mestre. Ele diz, aponta o caminho, né? Nos deixou seus ensinamentos através de suas vivências e palavras. Meus irmãos, Jesus não foi só teoria. Vocês lembram quando ele lava os pés dos apóstolos? Ele dá o exemplo de amor, de perdão, de misericórdia. Então ele não fica só na teoria, é a prática, né? Ele afirma que toda a humanidade irá conquistar o reino de Deus e que depende de cada um essa conquista. Porque a modificação é interior, é individual. Eu não tenho como interferir no processo evolutivo de vocês. Por quê? Porque Deus nos deu algo precioso, que é o livre-arbítrio. Façamos bom uso do livre-arbítrio e vamos rapidamente conquistar o reino de Deus. Ensina que nosso foco, objetivo e meta de vida deve ser a conquista deste reino, procurando conhecê-lo, no caso Jesus, aceitar seus ensinamentos e seguir nossa jornada evolutiva, vidas e reencarnações, praticando e cumprindo as leis divinas. Por isso que é tão importante, meus irmãos, nós conhecermos, lermos e refletirmos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante lermos, refletirmos a respeito também do Livro dos Espíritos. Nós temos que buscar a informação para sabermos para onde vamos. Esses livros básicos são guias seguros na nossa caminhada. E por fim, meus queridos, encerro com essa frase, né? Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E ele ensina que não é a criança física, né? É a inocência, a pureza que vai nos tornar capacitados para conquistarmos o reino de Deus. Que tenhamos, né, muita fé, muita coragem, persistência na nossa caminhada, não é, meus irmãos? Então agradeço a atenção de todos, uma boa tarde, um ótimo final de semana, e agora vamos então para o nosso passe.